Apocalipse capítulo 5, nós temos trazido aqui uma série de mensagens e este livro, ele fecha toda a revelação de Deus. A Bíblia ficaria incompleta se não houvesse o livro do Apocalipse. Quando Daniel escreve as profecias do Antigo Testamento, o Senhor diz a ele, um ancião de dias, que é justamente o anjo do Senhor, que em Apocalipse é o Cristo, diz para Daniel, não sela as palavras dessa profecia. Porque havia muita profecia ainda, que o Senhor, ainda através dos profetas, passaria ao seu povo. Chegamos no livro do Apocalipse, fechando o capítulo 22, o Senhor fala para João, sela as palavras dessa profecia. Então aqui nós vamos estudar justamente um momento que João, preguei a semana passada aqui, ele sai da terra e uma porta se abre nos céus e a primeira voz que estava falando com ele desde o capítulo 1 falou, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois de que coisas? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, principalmente as profecias, temos que fazer perguntas para o texto. Depois destas coisas, as coisas evidentes que estavam sendo ditas a João. Até aquele momento, João já tinha visto os eventos do capítulo 1, que era um Cristo em glória, o seu rosto era como o sol, os seus olhos como chamas de fogo, e apesar de nós estarmos estudando aqui, queridos, a sequência, eu preciso fazer uma introdução, porque quem está pegando essa mensagem não pode ficar vendido, tem que entender o que está acontecendo até aqui. Então, no capítulo 1, Jesus apresenta-se a João como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, o seu rosto é como o sol, vestido de vestes brancas até os pés, com os seus pés como latão reluzente, ele está entre 7 castiçais e tem 7 estrelas na mão. E ele explica para João que aqueles castiçais são as igrejas e as estrelas que estão em suas mãos são os anjos das igrejas. E o capítulo 2 começa justamente ele escrevendo a estes 7 anjos das igrejas. De todas as interpretações, vimos aqui que os anjos das igrejas, tudo indica, são pastores, porque a palavra anjo, por mais que pode ser colocado e aplicado em vários contextos, mas nesse contexto era direcionado a igrejas. Então, entra como pessoas, fisicamente falando, homens, o qual aquelas cartas iriam ser direcionadas. E diferente dos dias de hoje, que nós temos denominações, ministérios, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, naquela época as igrejas eram determinadas pelo lugar de atuação. Cada cidade havia ali uma igreja, tinha muito mais igrejas, evidente, mas o Espírito Santo escolhe 7 igrejas que estavam acontecendo eventos diferentes em cada uma dessas igrejas, que alguns expositores do livro do Apocalipse diz, no princípio, que nós chamamos princípio apotelesmático da escatologia, fala justamente que cada igreja daquela, de fato, existiu na época de João. Hoje nós temos até escombros, ruínas dessas igrejas, mas também representariam não só a igreja dos últimos dias, mas o processo de evolução da igreja no decorrer dos 2000 anos. Por exemplo, a igreja de Éfeso representaria a igreja do primeiro século. E tudo indica que tem sentido, porque fala assim, vocês estão e continuam servindo, mas falta o primeiro amor, que era a característica da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, no primeiro século, você chega ali no final do primeiro século, com a igreja que ainda obedecia, ainda vivia o evangelho, mas muitos estavam desanimados e precisavam voltar ao primeiro amor. Nós sabemos que também nos dias de hoje há crentes, igrejas que continuam servindo por obrigação, mas está lhe faltando aquele primeiro amor, aquele amor do novo convertido, aquele amor que nos motiva a fazer. E ao passo que João vai explicando cada uma daquelas igrejas, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, por exemplo, representa, segundo esta visão apotelesmática, as igrejas das missões, quando explode missões no mundo inteiro, missões que vão levando o evangelho de forma muito
se beneficiou muito, principalmente no século XVIII e XIX, através de John Wesley, que faz missões, que só John Wesley, só ele, no lombo de um cavalo, ele anda mais de 250 milhas pregando o Evangelho. É quando nascem também as Assembleias de Deus, é quando há avivamento em muitas igrejas tradicionais, um avivamento voltado para os dons espirituais também. Então a igreja de Filadélfia representaria, segundo esta visão, as igrejas que passam por um momento de avivamento. Mas é lamentável que, segundo a visão também, mostra de uma última igreja, que seria a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é caracterizada por uma igreja que estaria rica, abastada, e de nada teria falta. E de fato, irmãos, a igreja, quando se fala de igreja protestante, ela se enriqueceu muito, porque a igreja cresceu. Hoje nós temos denominações, como é o caso da igreja do Evangelho Pleno, do Poiô-Guixu, que chegou a ter 700 mil membros numa igreja. É muita gente. Então, são igrejas que cresceram, enriqueceram. Hoje, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós temos cerca de quase 15 milhões de assembleianos, nós temos quase 5 milhões de batistas. Então, por aí vai, a igreja prosperou, ela cresceu, mas o Senhor chama a atenção desta igreja que representaria a igreja dos últimos dias, que era a igreja de Laodiceia, que fala: rico estou, abastado e de nada tenho falta. Mas essa igreja tinha algo em comum, ela estava deixando Jesus para o lado de fora. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, e é um momento de fato, colocar a nossa barba de molho. Porque muitas comunidades acreditam que Jesus está dentro dela. E hoje nós vamos falar justamente sobre o capítulo 5. Quem é esse Jesus? E se esse Jesus é o mesmo que estão pregando por aí. Jesus, em muitas comunidades, se transformou em outra coisa. Nós nos esquecemos do Cristo da cruz, do Cristo do sofrimento, do ensinamento do Evangelho, do abrir mão dos seus interesses, do dar a outra face. Nos esquecemos que não basta apenas sermos cristãos confessionais. Precisamos, de fato, viver a boa notícia, que é o Evangelho ensinado por esse Cristo. O capítulo de número 2 e 3 do livro do Apocalipse é direcionado às igrejas, mas tem um pano de fundo para a igreja da época de João e representa muito bem igrejas que nós temos hoje. O capítulo 4, que eu preguei a semana passada, e foram várias mensagens no capítulo 2 e 3, cada igreja virou uma mensagem. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, pode voltar aí, você vai estudar cada uma dessas igrejas. E no capítulo 4 nós falamos sobre a visão do Criador. João, ele é convidado a sair do lugar que ele estava, de uma visão terrena, e a partir daquele momento ele é convidado a ver tudo o que haveria acontecido do lado de dentro do céu. Preguei a semana passada sobre a visão que João teve. Após ser arrebatado, ele vê um trono posto. Falamos sobre as características que vão se apresentando diante desse trono: pedra de jaspe, mar de vidro, relâmpagos e trovões, sardônica, jaspe, que eram as cores das pedras que estavam diante do trono. Falei sobre 4 seres viventes, 24 anciãos e miríades de anjos que estavam lá. Convido você agora para dar sequência a esse estudo. Capítulo 5 do livro do Apocalipse. A sequência do capítulo 4, João ainda está diante do trono. João ainda está vendo o que está acontecendo e viu toda a exaltação que o Pai recebe. Mas faltava um personagem nesse trono, nesse céu. Ele vê inclusive 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Isso vai se repetir no capítulo 5 novamente. Mas faltava um personagem, e esse personagem vai chegar agora. Vi na mão direita, capítulo 5, a partir do versículo 1, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito,
porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram de milhões, de milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que nele há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostaram-se e adoraram. Amém. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, por esta noite, por esta oportunidade. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor nos dê virtude. Que o Senhor nos dê saúde. Que o Senhor anime a cada irmão que está aqui essa noite, porque de fato o Senhor já venceu a guerra. Estamos aqui, ó Deus, para cumprir a nossa vocação e o nosso ministério. Que cada um possa olhar a cada dia para o Senhor, a sua palavra, a sua promessa. Porque o Senhor já venceu e em teu nome venceremos também. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. João, ele viu tudo no capítulo 4. Ele viu anciões. Ele viu querubins, que são seres viventes. Ele viu um mar de vidro, ele viu vozes, trovões e relâmpagos, mas faltava um personagem. O céu estava em silêncio. Neste momento aqui, João observa que aquele que estava sentado sobre o trono, o qual nós já pregamos a semana passada, Todo-Poderoso, Pai, Yahvé, o Deus que fez todas as coisas, tinha na sua mão, na sua destra, mão direita, um livro escrito por dentro e por fora. Naturalmente, não seria um livro como estes livros que nós temos. Para que João pudesse entender, tinha que ser um livro com o modelo do livro da sua época, que era um pergaminho. E João viu que este pergaminho, ele estava na mão do Pai. E algo precisava acontecer a partir daquele documento. Algo chama a atenção de João, porque o texto vai trabalhando e fala que este pergaminho, este livro, estava selado com 7 selos. Para entender a importância de um documento como esse, temos que pesquisar um pouco o primeiro século, ou algo que um imperador, um documento que alguém tinha como algo muito importante.
O selo que as pessoas colocavam ali era algo derretido como argila, muito frágil, mas que marcavam justamente o símbolo daquele que o selou. O 7 é porque era um documento de muita importância. Os reis da antiguidade, quando enviavam um documento, ele aquecia algo parecido como vela, uma chancela, e pingava sobre o documento, selando aquela carta, o documento. E depois pegava o símbolo do seu anel, que representaria o símbolo do seu reino, do seu poderio, e marcava aquela chancela. Qualquer pessoa que violasse aquela correspondência arcaria com a consequência de não respeitar um edito, um documento, não respeitar um pergaminho, uma escritura daquele que o selou. João entende essa linguagem. E o que chama a atenção é porque este pergaminho estava selado pelo próprio Deus. Era algo muito importante, mas ninguém era capaz. Um anjo grita por todo o céu, um céu que estava habitado, um céu que havia querubins, um céu que havia ali 24 tronos, um céu que havia miríades de anjos, ou milhões de anjos, um número incalculável de anjos. A voz brada naquele céu e fala: quem é digno de abrir o pergaminho? Quem é digno, ao menos, de olhar para ele? João, ele sabe. O versículo 3 dá a resposta. Porque ninguém, nos 3 reinos da criação, observe, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, representando o mundo dos mortos, era capaz de olhar para aquele livro, de abrir aquele selo. Porque só alguém com muita autoridade poderia ir até o Pai, pegar o pergaminho daquele que estava sentado sobre o trono. E João, quando observa isso, porque a resposta é dada no versículo 3, ele começa a chorar. Ele fica desesperado. Ele fala: e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos. Irmãos, é nesse momento que nós percebemos a grandeza e a misericórdia de Deus em tudo que nós somos ou havemos de ser. Porque o ser humano não é nada sem que Deus permita. Até a salvação veio de graça e por amor de Cristo. O Senhor tem misericórdia de quem quiser e condena quem quiser. Porque o homem, quando ele nasce fruto de pecado, ele já está cortado de Deus. Mas eu tenho uma teoria que esta conta só vem quando deixa de ser criança. Mas aqui demonstra claramente que não havia um ser sequer. Até os querubins que estavam diante do trono de Deus, que eram alimentados pela palavra Kadosh, que eram alimentados pela palavra Santo, eles não tinham autoridade de ir até aquele pergaminho, de tomar da mão direita aquele pergaminho. João fica desesperado. E eu chorava muito. Naturalmente, esse livro, ou esse pergaminho, era muito importante, porque ele estava escrito por dentro e por fora. Há muitas teorias para isso. Mas era um documento que precisava ser aberto. E nós vemos os 7 selos sendo abertos a partir do capítulo 6. E cada selo que é aberto daquele documento, uma tragédia vai acontecer na humanidade e na terra. E eu chorava muito, disse João, porque ninguém fora digno de abrir. Irmãos, se o livro do Apocalipse fechasse aqui, se a história acabasse aqui, ficaria sem conclusão. Nós não saberíamos a resposta. Mas graças a Deus, o Senhor mostra que até quando Ele conduz a história, até o último momento, o último segundo da nossa história aqui na terra, da condenação ou virtude que qualquer que seja o ser humano tem, Ele está no controle de todas as coisas.
Eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você não viveu um relacionamento com Deus com essa certeza até o dia de hoje. Mas olhando o livro do Apocalipse, olhando toda a trajetória, nós aprendemos muitas coisas apenas no que vai acontecer agora. Aleluia! Apenas o que vai acontecer. E eu chorava muito porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Mas graças a Deus, o ancião chegou até João e fala: calma. Essa é a visão do homem que não está olhando na direção certa. Calma. O desespero vem na vida daqueles que não estão olhando em direção certa. Olha, João, quem está chegando agora? Irmãos, é diferente quando você recebe Jesus de fato. Não só quando confessa na frente. Não apenas quando vem ou quando vive um cristianismo de forma externada. Mas quando a metanoia acontece, quando a transformação acontece de dentro para fora, nós temos certeza, o mundo pode estar em caos, há uma instabilidade, pessoas desesperando, mas aqueles que estão plantados no Senhor, eles sempre olham para a direção certa. É isso e nisso que nós saberemos, o que nós sabemos, quem de fato tem fé e quem não tem fé. Porque a fé não é uma construção de frase. A fé, você não encara tragédias como aquele momento apenas. Você olha além do tempo, além da tragédia. Você consegue ver, ontem eu estava ensinando em sala de aula e falando de Romanos, e falei justamente que o porquê que Deus às vezes permite pessoas como Paulo passar o que passou, é porque através de Paulo, o evangelho foi pregado nesses 2000 anos, e foi fortalecendo a vida de muitos cristãos. O sofrimento de um homem trouxe esperança para outros homens. O lamentar, a prisão, o encarceramento de um homem. Esses dias, pela terceira vez, eu estava assistindo aquele filme de Paulo, e agora tem até na Netflix, colocaram lá, porque perceberam que era um filme realmente muito bom e que vale a pena. Eu, pela terceira vez assistindo aquele filme, eu falei: Senhor, me dá a estrutura desse homem. Possível. Eu sei que é impossível, mas eu peço. Porque Paulo não tinha sua vida como preciosa, porque ele olhava na direção certa. Quando o crente olha na direção certa, ele deixa de ser infantilizado, ele deixa de entrar em crise à toa, ele deixa de entrar em paranoia, porque, irmãos, ele tem como foco aquele que é o autor e consumador da sua vida. Olha, João, quem está chegando aí? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ele não irá vencer, João. Ele já venceu. Todo o principado, toda a potestade, toda a guerra que será travada até o final dos séculos, ele já venceu. E se nós padecemos com ele também reinaremos. Aleluia! O motivo de muitas vezes, irmãos, vivemos uma vida empolgado. É porque a nossa visão transcende o tempo, a prova, a circunstância. Nós somos peregrinos nesta vida, você não entendeu? Porque perdemos o foco e ficamos tão abatidos com coisas desta vida, quando na verdade tudo já está pronto para onde vamos. É porque nós não estamos orando, nós não estamos olhando, nós não estamos vivendo aquele que está nos ensinando, aquele que estava diante do trono, segundo a sua palavra. Aleluia! Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havido sido morto.
Aleluia. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João não tem dúvida, e Deus também não deixa ele com dúvida. Para que ninguém diga que aquele ser que estava chegando lá era mais um anjo, como fazem algumas seitas. Deus deixa claro que o motivo, a exaltação, a redenção, estava sobre aquele que morreu, sobre o Cordeiro de Deus, como diz João em Apocalipse, no Evangelho, capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro, e ele olhando, algumas coisas chamam a atenção de João. 7 chifres. O livro do Apocalipse é cheio de símbolos. O chifre, na visão profética, significa força, poder. Tem a ver com o atributo divino aqui. Um animal com chifre, quanto maior o chifre, mais força ele tem. Então, às vezes nós encontramos na visão profética comparações, figuras de comparações. Figuras de comparação. 7 é um número que se arrasta desde o Antigo Testamento como sinônimo de plenitude. 3 na Bíblia sempre tem a ver com trindade, no sentido da profecia. É um símbolo, é um número, e não adianta, isso não é cabala, isso não é numerologia, isso tem a ver com profecia, irmãos. Então, 3, quando a gente pensa em 3, a gente pensa num Deus trino. E quando pensa em 7, desde o Antigo Testamento, significa algo que o Deus trino está executando. A sua plenitude, a sua perfeição, o seu agir. Até o livro do Apocalipse, para quem não sabe, é Deus que age de ponta a ponta. O que está acontecendo no Apocalipse não é fruto da rebelião de Satanás. É a condução de Deus usando qualquer personagem que ele quiser para cumprir o seu intento. Porque nada sai do seu controle. Às vezes a gente fica apavorado com o que pode acontecer se governos caírem, se pessoas voltarem para o poder. Pode ter certeza, é papel da igreja orar, é papel dos pastores ensinar, é papel da gente interceder, mas a resposta sempre vem de Deus. Isso também significa em relação à sua vida. Nós fomos formados de uma forma que nós não aceitamos ser contrariados. Tem gente que não aceita ser contrariado em nada, e Deus nos contraria o tempo todo. Ele é perfeito, a perfeição de Deus está nisso, porque Ele não cede à nossa pressão. Quando Ele diz para Abraão sair da sua terra e ir para uma terra que manaria leite e mel, o primeiro desafio de Abraão lá é que Abraão chegou numa terra que passava fome. É o contrário o tempo todo com Deus, justamente para nos provar. E às vezes Deus nos leva para o deserto, como levou o povo de Israel, para nos treinar. Mas a gente não entende assim. Nós não entendemos o treinamento de Deus. O Apocalipse, Deus está julgando a humanidade usando personagens, exércitos, inimigos, anjos o tempo inteiro. Quantos estão entendendo? Diga amém. João, ele olha e ele vê esse ser que tem 7 chifres. Isso tem a ver com atributo divino, força, 7, plenitude de força, 7 chifres e dá sequência, 7 olhos, outro atributo divino, onisciência. Olho serve para quê? E qual é um animal que tem 7 chifres e 7 olhos? Não tem sentido. Ainda fala que ele tinha olhos por dentro e por fora. Quer dizer, aquele cordeiro que foi morto, que se apresenta no capítulo 1, e que agora chega no céu exaltado entre todos os seres que estão no céu, ele é o Deus que João falou no capítulo 1 do seu evangelho. O verbo, o Logos, a palavra, o Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando nós exaltamos Jesus, nós estamos exaltando Deus como soberano. Aleluia! João continua olhando e vê que o único, uma vez que foi perguntado quem poderia
tomaram o livro, mas ninguém se pronunciou, nem Enoque, que andou com Deus e Deus tomou para si, nem Moisés, que profeta como ele não tinha, Números capítulo de número 12, nem Elias, que foi arrebatado no redemoinho e Deus tomou. E o primeiro Uber aconteceu no Antigo Testamento, no capítulo 2 do livro de 2 Reis. Um Uber do céu levou Elias, mas o Uber esqueceu de devolver Elias. Ele nunca mais trouxe Elias e levou Elias para o céu. E esses homens não tinham autoridade para abrir o livro. Jesus, ele se apresenta. Até esse momento, a agonia no céu, há choro no céu, há pranto no céu. Enquanto Jesus, ou enquanto o crente não olha na direção certa, a sua vida há pranto, há choro, há agonia. O céu muda a partir do momento que o Cordeiro vai até o Pai, vai até o que está sentado sobre o trono e toma o livro. Quando ele toma o livro, a situação muda. Veja o versículo de número 8. Quando o Cordeiro toma o livro, a situação muda totalmente, irmãos. Porque foi para a mão certa, foi para o Redentor, o advogado estava lá, aleluia, e logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos harpas e taças na mão, e começaram aqui a cantar a oração dos santos. Estavam naquelas taças, e eles começam a louvar o versículo 9. Jesus, quando está no controle, quando tem o livro na mão, quando ele recebe a autoridade devida, a criação se alegra. O problema de muito cristão é estar vivendo em conflito, é justamente isso. É porque não depositou a sua confiança em Cristo. Irmãos, olha, existe, aleluia, uma questão que é Deus provando a gente. Deus não tenta ninguém, Ele prova. Mas a maioria das lutas que nós vivemos aqui na terra não tem nada a ver com Deus, sabia? A maioria das pessoas que sentam para conversar comigo, em 10 minutos de conversa, com 2, 3 perguntas direcionadas, eu já consigo identificar que o motivo daquela pessoa estar vivendo aquela situação foram escolhas erradas. Nós nos esquecemos, aprenda aqui, nós nos esquecemos de viver a palavra, de praticar a palavra, tomamos decisão sem olhar na direção certa, sem ter o Cordeiro como aquele que conduz a nossa vida. Aí quando a situação fica feia, fala, Deus, tu não está vendo? Quem não está vendo? Aquele que tem 7 olhos? Quem não pode resolver o que tem 7 chifres? Tem todo o poder e toda a visão? A diferença, irmãos, é que o Senhor disse que seria com a gente quando nós fôssemos perseguidos pelo Evangelho, e não quando nós, de forma tola, sem inteligência emocional, fizéssemos escolhas erradas. A consequência vem. Existem leis que Deus nunca deixaria de executar. Se eu soltar, cai. Existe uma lei que conduz isso. A lei da gravidade. O maior puxa o menor. Paulo falou que eu não devo me enganar. Tudo que eu plantar eu vou colher. Uma pessoa que planta uma boa semente, uma pessoa que vive conforme a palavra, ela tem prazer em viver. A sua vida é leve. Aleluia. O que tem faltado na vida de muitos de nós, talvez, é ter Jesus como centro da sua história. Quando Jesus toma o livro, mostra a sua autoridade, seu poder, a criação começa a se alegrar. Cantar um cântico novo dizendo, digno é de tomar o livro. Digno é, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. A nossa salvação só é possível porque Jesus nos comprou. O escrito de dívida que Paulo fala que havia contra a nossa vida na cruz foi cravado. Quando nós temos esta visão, nós vivemos em paz. A nossa salvação não está condicionada ao nosso mérito, irmão.
Existem sim compromissos e obrigações que nós temos que viver. Porque o Evangelho é isso. Ele nos direciona. Mas aqui está, aleluia, a palavra-chave do capítulo 5. O cordeiro que foi morto comprou. Você foi comprado. A sua vida estava perdida. Não importa o que você fizesse, você estava condenado. Mas Jesus, quando entra, João vê o que acontece quando a criação começa a louvar o seu nome. E foi o cordeiro que foi morto. Ele comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, língua e nação. Ou seja, aleluia, aqui está o plano de redenção mais uma vez sendo apresentado, e agora no livro do Apocalipse. O céu entende isso. É por isso que a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E o livro da vida está onde? No céu. Aleluia. Para o nosso Deus, versículo 10, os fizeste reino e sacerdote. Você sabe o que isso significa? Não é reis, é reino. A tradução reis está errada. É reino. Ele nos fez reino. No reino tem um rei. No reino tem súditos. Então nós fazemos parte de um reino. É o reino dos céus. Onde tem um rei. Aleluia. Várias vezes a gente prega aqui e nos esquecemos que Jesus, ele não é só Salvador. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele é Rei dos reis. Ele tem um reino. E nós éramos escravos do pecado. Fomos comprados. Teríamos que continuar como escravos. Mas Ele nos amou tanto que nos deu a condição de filho. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Reino e sacerdote. Cada crente tem a responsabilidade na sua casa, no seu lar, de ser o sacerdócio da sua família. Isso é muito sério, irmãos. Porque sacerdote não é só pastor, não. Cada crente, biblicamente falando, tem um ministério. Às vezes nós nos esquecemos que tudo aquilo que nós fazemos de errado reflete sobre o reino. Reflete sobre aquele que nos chamou. Cada escândalo que acontece reflete sobre o reino. Ele nos chamou como sacerdotes. E sacerdote tem que produzir incenso. Sacerdote tem que levar o povo a Deus. Sacerdote tem que ser um evangelizador. Para entender mais sobre o ministério sacerdotal, você tem que voltar para a antiga aliança. Diferente do profeta que trazia Deus para o povo, quando os reis e os sacerdotes já tinham se desviado, o sacerdote ele tinha que preparar o povo para Deus, para o culto. Um sacerdote ele preparava aquele lugar de sacrifício. Começa lá no capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus ordena construir um tabernáculo. O sacerdote ele tinha que entrar todas as manhãs no tabernáculo. Ele tinha que ir até no lugar que tinha o castiçal, aquele menorá com 7 pontas. Ele tinha que rever o óleo ali. Não poderia, de forma nenhuma, faltar óleo, porque o fogo não pode se apagar no altar. O óleo é símbolo do Espírito Santo. O fogo é símbolo de Jesus. Então ele teria que um sacerdote, todas as manhãs, no ofício do templo, ele tinha que ir até o menorá. Ele tinha que observar o óleo do menorá. Se tinha algum pavio daquele que estava apagado. Porque Deus sempre trabalhava na sua perfeição e plenitude. Havia 7 pavios ali no menorá. Os 7 deveriam estar acesas. A luz não podia se apagar de forma nenhuma. Depois de fazer isso, o sacerdote tinha que ir até a mesa onde ficava 12 pães. Ele tinha que colocar pães novos ali, providenciar o maná. Cada pão daquele era para uma tribo de Israel. 12 tribos, 12 pães. Ficava numa mesa dentro
do lugar santo. Esse era o ofício do sacerdote. O sacerdote, além de fazer isso, ele tinha que provocar incenso. Por isso que o texto fala que as nossas orações sobem como incenso. Então ele tinha que orar no lugar onde ficava o incensário. Pegava ervas aromáticas e queimava naquele lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote transcedia aquele lugar, passando para o Santo dos Santos no dia do perdão. Mas o sacerdote ia até ali. Isso era ofício do sacerdote. Ele tinha que provocar incenso. Ele tinha que queimar ervas. Em outras palavras, ao ponto que ele queimava a erva, ele orava. Será que nós somos de fato reis e sacerdotes? Irmãos, a nossa vida tem sido tão agitada que olhar se tem fogo no altar, a gente não olha mais. Se não tem nenhum pavio, que faltou óleo, que faltou o óleo que faltou para aquelas 5 virgens nécias. Por isso que as suas lamparinas estavam apagadas. Será que não está faltando óleo como sacerdote na nossa vida? O capítulo 5 do Apocalipse, apenas em uma palavra nos chama a atenção para um conceito inteiro. Por isso que sempre que você lê, quem lê entende. Quem lê entende. Entende o quê? Entende o que está na Escritura. Ser sacerdote não é só vir para a igreja como a maioria dos crentes vem. Ser sacerdote demanda, e isso aqui não é promessa para pastor, viu? Somos reino e sacerdotes. Aleluia! Eu vejo que nós, de uns dias para cá, temos vivido aqui na igreja um avivamento maravilhoso. Exemplo disso foi segunda-feira, os irmãos até testificaram. Em muitas comunidades o avivamento parece que passou, parece que a nuvem foi embora. Mas nós temos que ter cuidado para esse avivamento permanecer. Porque se apagar o fogo na lamparina, se o óleo se apagar, se o óleo se acabar, o fogo se apaga. Isso é uma profecia, mostrando que a igreja tem que buscar continuamente. A oração faz parte de uma vida, se quiser estar avivado com fogo no altar continuamente. E fogo no altar, não se engane, irmãos, não é movimento. É um coração aquecido. É ser iluminado pelo Espírito Santo. Iluminado pelo Evangelho. Quando aquele sacerdote ia até a mesa onde havia 12 pães ali, aleluia, isso representa o pão da vida, a palavra. Outra pergunta, como sacerdote, requer eu fazer neste texto: será que nós temos buscado o alimento, o pão? A maioria das comunidades se esqueceram de boas mensagens. De um tempo para cá, as igrejas, e nós testemunhamos isso, até onde eu vou pregar fora, é uma luta, irmãos. A primeira objeção que eu faço, eu quase não saio para pregar. Você vai me dar quanto tempo para pregar, moço? Porque é impossível você construir um pensamento em 15 minutos. Porque as igrejas estão deixando o maná, o pão, o alimento de lado. Mas um sacerdote não pode deixar o alimento de lado. É o alimento que nos torna vigorosos, fortalecidos. Uma irmã me procurou e falou: pastor, eu estou com uma frieza espiritual muito grande, o que eu faço? Eu perguntei para ela assim: você está orando, não está? E você acha que o avivamento vem como, irmão? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você está lendo a Bíblia? Eu falei, não vou perguntar se está jejuando, que aí é covardia, né? Não existe avivamento sem entrar no santo. Não existe avivamento sem óleo, sem fogo, sem compromisso. Não existe avivamento sem pão. Não existe avivamento sem incenso. Avivamento é produzir incenso. É queimar ervas diante de Deus, para que Ele possa. Quando João fala isso, a igreja da época do João entendia isso.
reino, compromisso, hierarquia, rei, a minha posição de servo, sacerdote, óleo, fogo, pão, oração. Talvez seja por isso que muitos têm morrido, igreja. Aleluia. Veja o verso de número 11. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles eram de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Alguns chegam a dizer, alguns judeus chegam a dizer que esse número corresponde ao infinito. A 100 milhões vezes 100 milhões. Calcula para mim. É um número infinito. O Senhor fez tanto anjo, mas tanto anjo, só para ficar lá. Um desceu no Antigo Testamento e matou 185 mil cabecinhas dura. Imagine, um número infinito de anjo que tem poder para matar 185 mil homens cada anjo, só pelo olhar para ele. Você acha mesmo que Deus está carente de você? Só que ele não morreu por anjo. Só porque ele não deu sacerdócio a anjo. Só porque ele não disse que anjo participaria do seu reino como servo. Anjos são mensageiros. Malás. Você sabe para que os anjos foram feitos? Foram feitos para cuidar de você e de mim. São tochas na mão de Deus. São malás de Deus. Mensageiros de Deus. No capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, para quem quer anular na igreja a doutrina dos anjos, tem que ter muito cuidado. Anjo não pode adorar e não pode rejeitar. Eles estão lá. Um número infinito. O mar de vidro talvez até seja isso. Um número infinito de anjos diante do trono, só para adorar. E às vezes nós precisamos de um motivo para adorar, quando na verdade tem um número infinito de anjos que fazem isso todo momento. Mas nenhum deles é a causa de Deus ter se feito carne e habitado nessa terra e ser humilhado, morte de cruz, para que você e eu fosse alcançado. Quando você parar para reclamar da vida, ô murmurador, leia Lamentações 3:39 e lembre que só existe uma vez que Deus se fez homem para ser humilhado, foi por tua causa. Então quando você pensar em murmurar, murmura a soberania de Deus. Aleluia, irmãos, imagine 100 milhões vezes 100 milhões, alguns chegam até a arriscar um número, não sei para que é isso, mas 100 quatrilhões de anjos estão diante de Deus, adorando dia e noite. Aleluia! Então, ouvi toda criatura que está no céu, todos eles, na terra e debaixo da terra, dizer ao que está assentado sobre o trono, o Pai, e ao Cordeiro, ele que chegou, Jesus, o Deus ressurreto, o que foi morto e vivia, sejam dadas honra, glória, poder para todo sempre. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Por isso que, quando eu coloquei o slogan da igreja, que a cruz de Cristo ainda é a nossa mensagem, nós não precisamos de rituais, não precisamos de toalhinha, não precisamos de terra de não sei das quantas, não precisamos de arca de nada, não precisamos de festa de Yom Kippur, nós não precisamos de festa das cabanas, nós não precisamos de dia nenhum para comemorar, porque Ele é exaltado todo momento em nossa vida. O motivo de você estar sentado aqui como sacerdote é porque Jesus lhe comprou.
E Ele lhe deu toda a autoridade do reino. Quem entende o reino, a sua vida é para o reino. Quem entende o motivo e o reino que ele pertence, ele não é egoísta, mesquinho, ele não destrói a noiva de Cristo, ele não destrói aqueles que Deus chamou para pregar o evangelho, ele entende o que é missão, a importância do ministério, a importância do seu ministério. Pergunta de novo, será que nós entendemos o reino? Porque às vezes a gente age como ímpio, que não entende coisa nenhuma. Nós falamos mal da noiva de Cristo, nós caluniamos aqueles que Deus levantou para pregar a palavra, nós não respeitamos as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida como anjo da igreja, nós não respeitamos missões. Aleluia. Uma certa vez, a igreja estava tirando oferta para missões. O diácono passou para o irmão olhou para ele e falou assim: eu não acredito em missões. O diácono olhou para aquele irmão e falou: então pega um pouco desse dinheiro, porque esse dinheiro está sendo recolhido para alimentar os não cristãos, os que não creem, os pagãos. Esse dinheiro que nós estamos tirando aqui é para levar comida para pagãos. Pega a sua parte logo. Se nós não entendermos, irmãos, o que é reino, vamos viver a vida inteira como crentes fracassados. Talvez é por isso que a nossa oração não tem sido ouvida. Porque em primeiro lugar o reino, coisa nenhuma, em primeiro lugar sou eu. Os meus interesses. O que mais me dói muitas vezes na igreja é ver tantos cristãos colocarem desculpas para fazer algo para Jesus. Tantos obreiros ficarem especialistas em desculpas. Se cansam muito fácil. Quando na verdade, se entendermos o que é reino, a nossa vida seria diferente. Entendermos a nossa posição que os anjos não tiveram no reino, o nosso relacionamento com Jesus seria diferente. Quando alguém tentasse destruir a noiva, a menina, você fala: não faz isso, irmão. A igreja pertence ao reino. Se você visse o irmão tentando destruir a vida, não faz isso, irmãos. Essa aí é a noiva do reino. Eu quero que você, em nome de Jesus, medite nessa palavra essa noite. Porque aquele que morreu, chegou até o Pai, pegou o pergaminho e abriu cada um dos selos para cumprir justamente na vida daqueles que não deram ouvidos à palavra. Queira Deus, no dia do arrebatamento, o nosso coração de fato faça parte desse reino. Porque senão, o mesmo cordeiro que morreu, o mesmo que te fez sacerdote, ou veio para te fazer sacerdote, é o mesmo, pela sua justiça, que julgará aqueles que não acreditaram nessa palavra. Eu quero orar por você essa noite. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e deve ser adorado, exaltado. Ele está aqui esta noite, queridos. Nós não precisamos de motivos para adorá-lo, porque Ele tem adoração perpétua, pelos séculos dos séculos. E a sua igreja, a igreja que foi comprada, a igreja que foi redimida pelo sangue do Cordeiro, essa entende o seu papel como adorador. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Nos faça entender a responsabilidade do reino e do sacerdócio. Nos faça entender, ó Deus, a grandeza da posição que nós galgamos essa noite. A honra que o Senhor nos deu. Toda a criatura que estava no céu, na terra, debaixo da terra, eles diziam ao que estava sentado sobre o trono, ao Pai, a Yahvé, e ao Cordeiro, indistintamente. Porque anjo não pode ser adorado, anjo não pode ser exaltado. Vimos isso no final do Apocalipse. Mas ele, Jesus, não é anjo, é Deus. Como ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Recebe, meu irmão, em nome de Jesus, a autoridade de sacerdote essa noite aqui. Deus te deu o privilégio de fazer parte desse reino. Por isso, entra nos santos. Entra ainda esta noite, se puder. Produz óleo, fogo. Entra no Santo dos Santos e vai até a mesa de pães. Entra no Santo dos Santos e produz incenso. Que com certeza, aquele que te chamou, aquele que te elegeu, aquele que te selou e te marcou, ele responderá a sua oração. Porque a oração dos santos, de forma alguma, será rejeitada. Oh Jesus, nós te louvamos. Adoramos, Senhor, o teu nome. Aleluias. Adoramos o teu nome, Jesus. Entendemos o que recebemos essa noite. Aleluia. Compreendemos o que somos e o que representamos. Fazemos parte de um reino. Somos sacerdotes na tua presença. Tudo pode passar, teu amor jamais. Oh, aleluia. Adore aquele que vive e reina para sempre. O Cordeiro de Deus, aleluia, que nos comprou, que nos salvou, que nos redimiu, merece toda a adoração. Aleluia! Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço, aleluia, aos teus braços, glória a Deus. Nome sobre todo nome, o único digno de receber poder e exaltação. Aleluia. Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Eis-me aqui. Glória a Deus. Teu amor jamais me deixa, sempre há de existir. Produz incenso, igreja. A intimidade vem na oração do incenso. A mulher samaritana entendeu isso. Uma mulher promíscua entendeu isso. Aleluia. O Senhor está curando essa noite aqui. O Senhor está curando a hérnia de disco. Aleluia. Pessoas com hérnia de disco. Aleluia. São dores terríveis. O Senhor está curando uma pessoa com hérnia de disco esta noite aqui. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor está visitando casamentos aqui. Aleluia. O Senhor está restaurando casamentos. É uma instituição que não pode ser quebrada. É uma tragédia quando quebra. O preço é alto a ser pago, meu irmão. O preço é alto a ser pago se você quebrar.
esta aliança. O Senhor está entrando em casamentos que estão em crise aqui. Aleluia, está restaurando. Existem pessoas. Pode cortar, Henrique. Só um pouquinho, que essa é para quem está me assistindo.